Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Vamos hoje aqui mais um vídeo de perguntas e respostas, como fazemos todas as segundas-feiras. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: tem muitas noites que não durmo. O que pode ser? Muitas pessoas têm relatado este problema de insônia, não dormir, acordar e não dormir mais, ficar muito tempo acordado. E muitos estão se preocupando com isso. Na verdade, sempre houve alguém com problemas para dormir. Seja uma razão, seja outra. Nós sabemos que tem causas como estresse, ansiedade, alguns medos, algumas atitudes que algumas pessoas tomam e depois se arrependem, então fica a consciência pesada, então não dorme. Tem tantas razões. Mas o que está acontecendo ultimamente, e é um fato assim bastante normal até, e eu diria não tem também que se preocupar demais, porque existem também outras causas que não são físicas e nem emocionais. Apenas, eu diria, causas espirituais. E elas são passageiras, elas não ficam muito tempo. Pode até alguém ter um problema dentro destas condições e ficar alguns meses com esses problemas de insônia. Mas o que mais está acontecendo quando é um caso espiritual ou uma causa espiritual é que nós estamos passando por grandes atualizações nos nossos corpos em virtude das energias novas que chegam à Terra e que promovem essas mudanças, esses ajustes energéticos, inclusive o nosso ajuste do DNA. Essas mudanças, esses ajustes, normalmente são feitos à noite enquanto dormimos. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos enquanto acordados. E lembrando aqui que os ajustes não são feitos iguais para todos e no mesmo momento. Senão todo mundo estaria acordado ou todo mundo dormindo em virtude disso. Então, são ondas energéticas que vêm e a pessoa que precisa fazer aquele ajuste faz, a que não precisa não faz. Nós não somos todos iguais energeticamente, isso não existe essa comparação e nem esse parâmetro. Então, quando alguém precisa fazer um ajuste que todo mundo está fazendo enquanto dormindo, mas tem algumas pessoas que precisam estar acordadas porque tem que ser feito na hora que está consciente. Então, naquela hora, as leis naturais, porque são as leis divinas, fazem com que aquela pessoa acorde e fique um tempo acordada. Acontece também o contrário. Tem pessoas que às vezes do nada têm um sono muito grande, muito profundo durante o dia e não consegue suportar e dorme, nem que seja 5 minutos, 10 minutos. Tinha um ajuste talvez para fazer ali, tem essas causas. É o inverso, mas acontece também. Então a pessoa dorme durante o dia, num horário que nunca é acostumada a dormir. Então, falando sobre esse tipo de situação, nós vemos que você não tem nenhuma causa. Não tem o estresse, não tem ansiedade, não tem medo, enfim, não tem um problema para resolver que não consegue solução, ele perde sono. Então é um ajuste energético. Mantenha a serenidade, a calma, porque toda vez que a pessoa se preocupa, já faz uma semana que eu não durmo direito, faz um mês, então começa a se preocupar. Então a preocupação aumenta o tanto de dias que precisa para passar aquela situação. Quando nós
ficamos tranquilos e não damos tanta importância, termina o ajuste e o sono volta a ser normal como antes. Obviamente, o corpo tem a tendência de se acostumar e se passa ali uma semana se acordando às 4 horas todas as noites, vai acostumar a acordar às 4 horas, depois demora um tempinho para voltar ao normal de antes. Porque o corpo tem memórias e essas memórias fazem com que ele acorde num horário que ele está habituado a acordar. O que pode ser, na pergunta aqui que é feita, pode ser qualquer coisa, mas tem muito também desses ajustes agora acontecendo. Então, não vejo aqui razão para se preocupar tanto. Mas se tem algumas causas, é bom então tratar a causa. Porque tem causas que realmente atrapalham e dá para amenizar. Mas se é espiritual, não tem o que fazer a não ser entender e deixar tranquilo. Então a tranquilidade, a não preocupação vai fazer com que fique melhor. Agora você começa a se preocupar, vai potencializar o problema. Vamos aqui para mais uma pergunta. Como descobrir quem você é quando viveu 59 anos dependendo emocionalmente de uma pessoa que faleceu? Esses casos são bastante raros, porque se fosse comum, pelo amor de Deus, seria uma tragédia. Ficar tanto tempo dependendo emocionalmente de uma pessoa que faleceu. Aqui a pergunta diz 59 anos. Como descobrir quem você é nesse caso? Aqui também tem muitas possibilidades. Eu diria que aqui tem muitas crenças. Que eu ia ser feliz, mas aquela pessoa faleceu, né? Aquela alma desencarnou. Aí eu não tive mais alegria, não tive mais sucesso, não tive mais prosperidade, não tinha mais nada porque eu dependia daquela pessoa. Eu costumo dizer aqui com muita frequência: você não depende de ninguém. Quando você acha que depende de alguém, você entregou o poder aos outros. É claro que nós temos que cooperar uns com os outros, nos auxiliar sempre dentro do possível e também das necessidades e das oportunidades, mas não que tenha uma dependência. Quando alguém está na vida de uma outra pessoa e aquela alma desencarna, mesmo que o outro dependesse desta pessoa que faleceu, tem que achar uma alternativa, um outro caminho, porque não tem o que fazer. Aquela pessoa que morreu, como se diz, não volta mais. Ficar dependente é criar uma crença que sem aquela pessoa não se consegue mais fazer nada. E sempre tem alternativas. Às vezes, inclusive, o universo nos tira uma pessoa da nossa vida a qual somos dependentes justamente para que a gente aprenda que nós não precisamos daquilo. Vai provar que nós não precisamos. Agora, se ficar dependente todo esse tempo, é uma vida inteira, então eu acho que ainda não aprendeu a lição. Não é preciso depender emocionalmente. Se fosse financeiramente, até se justificaria, porque ali é coisa matemática, mas ter ou não ter um saldo financeiro. Mas mesmo assim, se a gente depende de alguém financeiramente, sempre há alternativas para conseguir a independência financeira.
Não depender da outra pessoa. Nós temos condições de trabalhar, fazer alguma coisa. Ninguém vem sem condições, a não ser que tenha um problema, às vezes sim, um problema, um defeito físico, uma doença. Mas se nós temos condições físicas, por que ficar dependendo dos outros? Às vezes é o comodismo. Sair desta área de conforto, confortável, cômoda, e fazer alguma coisa, porque nós temos, como eu já disse tantas vezes, tarefas. Não são problemas, são tarefas. Então a tarefa de se tornar independente, mesmo que a outra pessoa esteja viva. Ainda mais quando então ela morre, como aqui a pergunta é feita. A outra pessoa morreu e 59 anos ainda sou dependente. Como descobrir quem você é? Você é uma pessoa dependente. Eu acho que não precisa descobrir o que é. Vai à luta e enfrenta e vença. A vitória é muito mais saborosa. Porque quando nós não lutamos pelo que nós queremos, a sensação de fracasso é muito pior. Nada é mais gratificante do que vencer uma dificuldade e suplantar uma barreira. Vamos para mais uma pergunta. Meu filho não fala mais comigo há anos. Não sei o que fazer. Minhas filhas não querem mais contato comigo. Como agir? Então ali tem uma situação complicada, porque tem um filho que não fala mais com a mãe. Aqui eu estou falando mãe, porque quem fez a pergunta foi uma mulher, não foi um homem. Então o filho não fala mais com a mãe há anos. E agora as filhas também não querem mais contato com a mãe. Como agir? Muitas vezes nós já colocamos aqui em vídeos, também em textos antigos, falando dessas situações familiares, os conflitos. A família é um grande laboratório de almas. As almas desafetas em algumas vidas passadas se reencontram no plano astral após o desencarne e reconhecem que aquelas discussões, aqueles conflitos não eram para tanto. Porque a alma na quarta dimensão de consciência, no além-túmulo, ela tem uma consciência mais expandida e entende melhor. Então elas fazem de comum acordo um plano encarnatório coletivo e vêm como familiares. Geralmente a pessoa que mais conflitou com as demais vem como mãe, às vezes vem como pai. Porque é uma responsabilidade maior, então ela encabeça o grupo. Ao reencarnar, a alma esquece das vidas passadas, mas as tendências e as memórias, os registros de alma, os registros akáshicos, eles estão sempre vivos no subconsciente. E, às vezes uma palavra, um gesto, um olhar, uma situação qualquer traz aquela memória para a consciência, mas sem saber que é de uma vida passada. E aquela frequência conflituosa, ela é ativada entre aquele grupo, aquelas pessoas, se são duas ou mais, e o conflito ele parece renascer, porque ele é alimentado pela frequência daquela memória. Compreender isso sempre vai ajudar a aliviar a situação. Basta que um dos envolvidos, no caso aqui a mãe, se ela compreendesse isso cada vez que há um conflito com um dos seus filhos, pode ser o filho ou as filhas, ela poderia dizer, sim, essa questão é uma pendência de vidas passadas, mas foi lá numa vida passada, né? Se eu sou mãe, eles são meus filhos e está tudo certo.
Sempre há discordância de algumas coisas, porque as consciências não são iguais, elas são diferentes. Cada um pensa de uma maneira. É preciso compreender isso, entender o outro. O outro também está tentando acertar, está tentando fazer o seu melhor. Mas quando puxamos aquela coisa chamada vitimismo, então, tá me machucando, tá me fazendo mal, tá me ofendendo. E aí a coisa, ao invés de terminar, alimenta e cresce. Cresce como um bolo que se coloca um bom fermento. Cresce até transbordar. E não é preciso ser assim. Se a família é um laboratório de alma, nós estamos juntos com os familiares para fazer os reajustes ou os ajustes. Passar pelas provas, pelas expiações, pelos conflitos do passado, nesta vida muitas vezes não tem razão. Foi uma discussão, mas uma discussão não precisa levar ao pé da letra, apenas uma discordância de opiniões e pronto. Por que levar as últimas consequências? Porque tem aquela energia do passado que está fermentando ali e ajuda a crescer esse bolo. Então, o melhor de tudo é compreender, não há outra forma. Como agir? Agir assim, compreendendo. Lembrando que nesta vida não é para tanta discussão, não é para tanto desconforto e conflito aquela situação que começou. Mas que ela cresce exatamente porque tem aquela energia das vidas passadas. Mais uma pergunta. Faço o meu melhor e parece que nada muda. Estou fazendo algo errado? Vou partir sem as conquistas que mais desejo, como a casa própria, por exemplo? Às vezes nós misturamos os interesses espirituais com os interesses materiais. Se tu está fazendo o teu melhor, tem consciência que está fazendo o teu melhor, já é suficiente. Mas nada muda. Bom, se nada muda é porque está fazendo o melhor, está quitando os seus débitos do passado e só vai receber quando tiver créditos. Talvez a alma pediu para quitar todas as pendências financeiras de vidas passadas, então agora você faz tudo e não consegue os objetivos, e faz tudo certinho. Mas pelo menos você não está aumentando a dívida. Na pior das hipóteses, ao final desta encarnação, se você não fizer mais dívidas, todas as dívidas de vidas passadas ficarão quitadas. E você vai ascensionar, mesmo que não tenha conseguido a casa própria, que você citou aqui. Agora, se o objetivo é só a casa própria, e não se importa com o plano de alma, ali a coisa é meia perigosa, porque você está na matéria, mas você não leva nada daqui. Você é uma alma que desencarna para ir para as dimensões superiores e não leva nem o corpo, e dirá o resto das coisas materiais, como uma casa, por exemplo. Aqui caberia bem aquela frase atribuída ao Jesus Cristo, que dizia: construa ou edifique bens no céu e não na terra. É uma parábola. Quando você faz o bem, quando você trabalha para evoluir como alma, ética e moralmente, espiritualmente, você está construindo bens no céu. E quando você só pensa no material e quer construir aqui na Terra, independente de ser uma pessoa boa ou não,
Então aí a coisa complica, porque não vai levar a nada. Mas você diz que está fazendo o melhor. Eu acredito que se você está fazendo o melhor, você está também contribuindo para o melhor da tua alma, porque é a única coisa que realmente importa. Então, continue fazendo o teu melhor e acredite que um dia você vai conseguir a casa também, porque uma hora você quita todas as pendências e você começa a ter créditos e aí as recompensas começam a aparecer, porque o universo não te dá nada e não te tira nada, ele apenas troca o tempo todo, mas você tem que fazer a tua parte. É a lei maior, a lei divina. Não há o que se fazer. Agora vamos para mais uma pergunta. Aqui, a pergunta que foi feita aqui foi sobre a leitura de um texto que eu escrevi em 2021 e foi feita agora há poucas semanas, poucos dias. Numa sexta-feira, feita a leitura de algum texto mais antigo para que vocês tenham a comparação das coisas, como estão evoluindo. E aqui a pessoa que fez a pergunta, ela disse, seu texto é de 2021, por que ainda estamos aqui? Ainda estamos na 3D, por quê? Isso nunca vai mudar? Não sei mais o que pensar? Essa pergunta foi feita no vídeo, até eu escrevi aqui para citar. Eu vejo você, no dia 5 de junho de 2026. O vídeo é de 5 de junho de 2026 e o texto é de 2021. Então vamos por parte. Se o texto é de 2021, por que ainda estamos aqui? Porque o mundo não acabou. Porque as coisas não terminam de uma hora para outra, uma transição planetária. Por exemplo, só para citar um exemplo, tem uma duração em torno de 3 séculos, que deve finalizar lá por 2050. Mas as coisas estão mudando dentro da nossa possibilidade. Para uns muda mais, para outros muda menos, porque cada um tem uma certa resistência às mudanças. As mudanças não acontecem fora se não acontecem dentro. A Terra vai fazer a transição dentro do seu prazo, nem antes nem depois. Tudo cronometrado. Mas nós temos as nossas mudanças, a nossa transição, que nós chamamos de ascensão da alma. E esta encarnação, estamos aqui para isso. Nós temos a encarnação atual inteira para fazer essa mudança. Não é num ano, nem numa semana, e nem em 10 anos. É dentro desta encarnação. Por que estamos aqui? Porque ainda não desencarnamos. Ao desencarnar, se está pronto, completou o aprendizado, vai para a nova terra, já está pronto. E se não, vai para o exílio. E isso é importante. Por isso, fazer o nosso melhor. Não importa quanto tempo nós temos ainda. Ninguém sabe se amanhã está ainda encarnado, se está desencarnado. Então vamos aproveitar cada dia como se fosse o último, mas sabendo que ainda quem continua encarnado tem mais tempo. Por isso as coisas estão mudando, mas as pessoas querem a mudança tudo numa vez só. Se fosse mudar em pouco tempo, ninguém ia sobreviver. É muita mudança, nós estamos no limite do limite. Por isso tantos sintomas, tantos problemas, tanto caos por ali, porque está no máximo, na velocidade máxima, essa transição agora. Por que ainda estamos na 3D? Porque a terceira dimensão é uma dimensão de consciência. A Terra vai continuar na quarta, na quinta dimensão. Quando nós desencarnamos nas vidas passadas, fomos para a quarta dimensão. Fomos aonde? Ficamos aqui, no astral da Terra.
no planeta Terra. Só vai para o exílio agora porque vai haver a transição para o mundo da regeneração, então quem não está pronto vai embora. Vamos para a quinta dimensão de consciência? Não vamos para um lugar diferente? Vai mudar muita coisa aqui na Terra? Sim, porque a energia muda, mas é uma questão de consciência. Nós podemos estar na quarta dimensão, na quinta dimensão, na sexta dimensão de consciência agora, encarnado. Se eu expando a minha consciência, eu posso ir para a quinta, para a sexta dimensão, nem que seja para alguns minutos. Depois volto para a terceira, porque a terceira ainda é padrão, mas à noite, quando eu durmo, a minha alma está na quarta dimensão, como se tivesse desencarnado. Porque o corpo está respirando, mas a alma está por aí, passeando, fazendo alguma coisa. Ela não precisa dormir. Então a alma, quando está dormindo, quando desencarna, vai para a quarta dimensão de consciência. Ela tem uma consciência expandida, ela sabe de coisas diferentes, mais aprofundadas, tanto do passado quanto do futuro. E na quinta dimensão, nós vamos estar acordados, sem estar dormindo, e não vamos desencarnar, e vamos ter uma consciência acima ainda dessa da quarta. Então estamos aqui na terceira dimensão, estamos ainda encarnados porque não chegou a nossa hora de desencarnar e porque ainda estamos com a consciência ainda limitada. Mas podemos expandir e basta exercitar a consciência para expandir. Aí a pergunta segue dizendo, isso nunca vai mudar? Claro que vai mudar. Já está mudando. A minha consciência, a tua consciência não é mais a mesma de um ano atrás. Tem muita coisa agregada hoje que não estava agregada há um ano atrás. Então expandiu. Estamos mudando e é tudo consciência. A dimensão não é física, é consciência. Se eu mudo, eu mudei. Outro não muda, não mudou. Estamos aqui no mesmo plano ainda. Vai mudar quando nós mudarmos. E se nós não mudarmos a nossa consciência, ao desencarnar, vamos para um planeta de provas e expiações e continuamos a roda de samsara. E não mudou nada, porque nós não mudamos. Mudou o planeta, vai para um outro. Aí a pergunta termina dizendo, não sei mais o que pensar. Bom, e aí eu diria, eu não sei mais o que dizer. Porque de fato está sendo dito tantas coisas e de tantas maneiras, há tanto tempo. Então, se você não sabe mais o que pensar, coloque em funcionamento o teu cérebro e comece a analisar, comece a meditar, comece a ver onde é que tem algo que você precisa ainda compreender, porque de fato, às vezes nós também ficamos assim, de mãos atadas, com poucas possibilidades de dizer algo numa situação dessa, porque eu também não sei o que dizer para você. Se você não sabe mais o que pensar, eu também não sei o que te dizer, porque se tudo que está sendo dito aqui não está servindo, então talvez nos próximos vídeos, mais adiante, quem sabe, venha alguma outra informação que você consegue assimilar. Mas eu diria, comece do começo. Assista os vídeos mais que uma vez. Mas bem tranquilo, sem acelerar e se concentrando, porque cada vez que você escuta, você vai entender um pouquinho mais. Eu acho que é um bom começo. Talvez seja esta a sugestão que eu possa te dar hoje. E vamos então para a última pergunta de hoje. Sendo a consciência a própria alma, seria possível a transferência de consciência ainda encarnado? Eu não sei qual é a intenção da pergunta em questão de transferência, mas eu posso dizer que existem muitas possibilidades, mas a tua alma é a tua consciência. Se ela é tua consciência,
ela é intransferível. Nem enquanto encarnado e nem depois de desencarnado. Porque como vai transferir a tua consciência para quem, para onde? De que jeito? Você tem as tuas versões de alma, que a gente chama da mônada. Então, todos nós temos as nossas versões mais elevadas de alma, de consciência. Nós somos um fractal. Agora, se você está fazendo essa experiência é tua, não é de ninguém. Ela vai ser agregada na tua mônada, na tua versão de alma mais elevada. No momento da ascensão, ela vai ser integrada a uma versão tua, não de outra alma. Agora, se a pergunta aqui quis dizer que você pode passar essa versão de consciência para a tua versão mais elevada, fazer essa integração enquanto está encarnado, no final da transição planetária, sim. Mas só no final da transição planetária. Antes, não. Porque antes daí teria que desencarnar. Você está pronto um pouco antes, agora já está no tempo final. Pode ser feito sim, já teve almas que já fizeram isso. Muito tempo atrás. Ascensionaram, foram integrados numa versão de alma mais elevada. Mas você não faz a transferência mesmo assim. Você apenas é integrada. É diferente. Transferir, não. Porque senão você ficaria sem a tua identidade. Você não existiria mais. Você vai continuar existindo como você. É importante aqui que você tenha esse entendimento. Quando nós ascensionarmos, é a nossa consciência que ascensiona. Ela é integrada a uma versão mais elevada. Então ela se expande. Então nós vamos continuar tendo um corpo físico. Na quinta dimensão de consciência, até a nona dimensão de consciência, vai ter corpo material. Existe a matéria. Então nós vamos ter uma matéria, um corpo físico, um cérebro. Esse nosso cérebro, que abriga a nossa capacidade de raciocínio, ela tem uma capacidade, hoje está sendo usado muito pouquinho, 2%. E nós vamos atender as necessidades da consciência até 79, no mínimo, por cento. 79, 80, 80 e pouco. Até chegar aos 100% lá na nona dimensão de consciência. Então nós integramos a nossa consciência numa outra consciência mais elevada e dá esse salto quântico, essa expansão impressionante. Por quê? Porque ela agregou uma consciência mais elevada junto. Ficou uma só. Você vai continuar sendo você, só entendendo muito mais coisas. Você vai entender coisas que você nunca imaginou que pudesse nem sequer existir, que dirá entender. Porque a consciência tem outra forma de ver, uma outra visão, mas muito mais alargada. Então ali, quando chegar a hora, nós vamos sentir isso. Nós já estamos ampliando a consciência, bem devagarinho, que ainda tem um tempinho. Então, você não pode transferir a tua consciência ainda encarnado para ninguém e nem depois desencarnado. Só quando você fizer essa integração. Aí você vai fazer uma versão tua, mas você vai continuar sendo você. E enquanto encarnado não pode fazer essa integração. Por quê? Porque não está na dimensão adequada, está na terceira dimensão. A terceira dimensão não tem como integrar numa quinta dimensão, por exemplo. Tem que suplantar a quarta e entrar na quinta, porque é um avanço. É um território. Você vai dominando aquele território. Então você vai se adonar daquele espaço, daquela consciência. Espero que as perguntas de hoje tenham sido respondidas também de uma forma que, principalmente aqueles que fizeram as perguntas, possam ter entendido. E que todos vocês que acompanham aqui o canal também tenham entendido
as respostas, mas pelo menos também agregado algum conhecimento a mais. Porque assim, nós estamos ganhando consciência. Aqui, ouvir os vídeos, entender as mensagens, vai agregando na consciência, vai expandindo a consciência. Vai se alargando. Facilita o aprendizado, facilita as provas, facilita também as expiações, que ainda porventura tenha algumas. Por isso é importante o conhecimento. Não é definitivo, porque tem pessoas que têm muito conhecimento e pouca prática, e também não adianta nada. Mas quem tem conhecimento e pratica ele para si e para os demais, consegue um ganho de causa muito mais importante. Os passos desta caminhada final ficam mais largos e você ganha terreno. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.